Então, gente, vamos continuar nossa aula do dia de hoje, dia 3 de março de 2021. Agora, nosso livro de geografia, na página 6. Vamos lá? Abram aí o livro de geografia. Tem que se gosta de ler com vocês, porque assim, a gente lendo junto, aí a gente entende melhor, não é isso? Eu com o meu livro aqui, e vocês com o livro de vocês aí na casa de vocês, certo? Vamos lá. A importância da geografia. Então, na aula anterior, a gente viu como é importante estudar história. Agora, vamos ver a importância de estudar geografia, tá certo? Vamos lá. Buscando condições de sobrevivência, a ação do ser humano altera o espaço natural, que é formado por elementos como ar, água, os vegetais e os animais. Chamamos de espaço geográfico o espaço modificado e construído pela atividade humana. Então, desde o primeiro ano que vocês estudaram sobre geografia, sobre a ação humana. Então, o espaço geográfico é aquele que foi alterado pelo ser humano. Por exemplo, onde aqui no livro mesmo tem um exemplo. O espaço natural, sem alterações, o espaço da natureza, aquele espaço que Deus criou, tá certo? Onde tem bastante árvores, montanhas, né, planícies. Então, ali onde não tem nada que o ser humano criou, é a natureza, né? É um espaço que ainda não foi alterado, é o espaço natural. E o espaço geográfico é aquele que o homem mexeu. Como assim, Teglice mexeu? Por exemplo, ele cortou as árvores, ele teve que planear o terreno para poder construir casas, construir cidades, não é? Então, isso se chama espaço geográfico. Espaço natural, aquele que só tem natureza, que o homem não interferiu. O espaço geográfico é aquele que teve ação humana, que o homem teve que mexer para poder construir. Construir o quê? Alguma coisa para a sua sobrevivência. Casa, ruas, cidades, bairros, tá certo? Então a gente sabe que para poder construir, o homem sempre vai danificar a natureza, tá certo? Então ele vai ter que mexer naquilo que é natural para poder fazer o que vai ser para o seu sustento, para a sua proteção, tá certo? Vamos lá. A geografia é a ciência que estuda o espaço geográfico. Assim, estudar geografia nos permite a compreensão de como o espaço é produzido pelo ser humano e das transformações que nele ocorrem ao longo do tempo. Por meio do estudo da geografia, também é possível aprender a utilizar melhor os elementos naturais, pois hoje muito se fala sobre a preservação dos recursos ambientais do planeta Terra, mas devido aos avanços tecnológicos, esses estão cada vez mais sujeitos às mais variadas formas de intervenção humana. Então, como eu acabei de falar, como eu acabei de explicar, o homem, ele interfere na natureza para, muitas vezes é para o seu sustento, como eu falei, para a sua proteção. E muitas vezes é apenas por luxo, assim, eles querem ter cada vez mais. Lá, a gente falou sobre os avanços tecnológicos também, né? Na aula de ontem, de matemática, que sim, é bom, o avanço tecnológico é bom, a tecnologia é ótimo para nós, mas também a gente tem que cuidar dos recursos que nós temos para que não se acabe. Por quê? Por conta, a gente falou do efeito estufa, do aquecimento global, não é verdade? Então, essa mexida, né, essa alteração que o homem faz na natureza danifica bastante. Então, se ele derruba muitas árvores, como a gente está vendo aqui, vocês estão vendo aqui na imagem do espaço natural, então eles têm, né, nós, seres humanos, temos que ter consciência que
são recursos naturais que não são recursos renováveis. Então, se não conservar, vai acabar. Por isso que a gente fala da importância de economizar água, de economizar energia, a importância de plantar árvores. Por quê? Porque são recursos que se acabam. E se nós não cuidarmos hoje, lá na frente vai acabar, não vai ter mais. Então, a importância de estudar geografia também é aprender sobre esses elementos naturais, sobre toda essa modificação que o homem vem fazendo e que, consequentemente, vem prejudicando. A quem? A nós mesmos. Porque prejudicando a natureza, está prejudicando o nosso meio de sobrevivência. Vamos lá, página 7. Virem aí. Na página 7, nós vamos ler. Para fins didáticos, a geografia pode ser dividida em geografia humana e geografia física. A geografia humana estuda os seres humanos, a sua organização econômica, social, cultural no espaço geográfico. Então, aqui falando sobre a geografia humana, vai estudar sobre quem? Já está falando, ó, geografia humana, sobre os seres humanos, onde eles vivem, o seu espaço cultural, o seu espaço geográfico, a organização econômica, tudo aquilo que ele faz para a sua sobrevivência. Já a geografia física, ela estuda os aspectos naturais da superfície terrestre. Então, ela estuda o ar, o solo, a água, a vegetação, o clima, o relevo, suas dinâmicas, as relações com o ser humano e bem como o impacto destas. Então, como eu acabei de falar, a geografia física, ela vai falar sobre a natureza e sobre a ação do ser humano na natureza. Tá certo? A geografia humana vai falar sobre os aspectos geográficos do ser humano, como ele vive, como ele se relaciona com outras pessoas, o espaço em que eles vivem. Já a geografia física vai falar sobre a ação do ser humano na natureza. O clima, o relevo, a vegetação, a água, o solo e a ação do ser humano na natureza. Vamos para as atividades? Ainda aqui na página 7. Número 1, complete o texto abaixo com as palavras que estão no quadro. Em seguida, procure-as no diagrama. Então, vocês vão procurar, vão completar as palavras, né, que estão faltando, olhando aqui para o texto, e depois vão procurar no diagrama essas palavras que estão aqui no quadradinho de verde, tá certo? Então, essa frase, né, que está aqui para ser completada, ela também está lá no texto. Só vocês dar uma olhadinha que está, tá certo? Leia as frases abaixo e classifique-as em geografia física ou geografia humana. Então, como o Tia Gleice explicou, geografia física, que fala sobre a natureza, vamos dizer assim. A natureza, tudo que for da natureza e a ação do homem na natureza. E a geografia humana, Tia Gleice, a geografia humana vai falar sobre as pessoas, tá certo? Como elas se relacionam, onde elas vivem, a sua organização econômica, cultural, tá certo? Então, sobre o ser humano, geografia humana. Sobre a natureza, geografia física, ok? E aqui, gente, no número 1, tá bem fácil. Eu falei que tinha no texto, mas eu não tenho certeza que tem no texto. Mas é só você ver as palavras que vão dar um sentido. Porque tá bem facinho, tá certo, gente? Não vá se prender ao texto, não. É só você completar as frases direitinho aqui que vai dar certo. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Mas eu tenho certeza que vocês vão acertar. Aqui no número 8, página 8, continuando a atividade. Número 3. Observem as imagens abaixo, escreva as modificações realizadas pelos seres humanos que transformaram o espaço natural. Então, aqui na primeira imagem, nós temos o espaço natural. O que é o espaço natural? Aquele que não foi modificado pelo ser humano, aquele que não teve ação humana. O espaço que tem só
a natureza, tá certo? E na figura de baixo, nós vemos já aquele espaço que era natural modificado, tá certo? É o espaço geográfico, aquele que teve ação do ser humano. Então, vocês vão dizer, o que foi que o ser humano construiu? Vocês vão olhar aqui na imagem e vão escrever todos os elementos que ele construiu. Número 4, ordene a frase abaixo, descubra qual é o objeto de estudo da geografia. A geografia é a ciência que estuda o quê? O espaço geográfico. Porque a geografia é a ciência que estuda o espaço geográfico, seja o espaço físico ou o espaço humano, tá certo? Vamos lá, número 5. Na sua opinião, por que é importante estudar geografia? Por que é importante? Tia Gleice já falou. Porque nós vamos ter noção da ação do ser humano na natureza. Por que é importante estudar geografia? Porque nós vamos ter noção, é importante para termos noção da ação do ser humano na natureza e assim utilizar melhor os recursos naturais. Como a Tia Gleice disse, o ser humano, ele vem se evoluindo, né? Vem mexendo na natureza. Então, a gente tem aquela consciência que precisamos fazer alguma coisa para não sermos tão prejudicados, tanto lá no futuro como já hoje, tá certo? Então, a gente estuda a geografia por isso, para saber, para ter noção da ação do ser humano na natureza e poder criar meios para conservar a natureza, para não sermos tão prejudicados, tá certo? E no número 6, vocês vão ligar corretamente o que é geografia física e o que é geografia humana, que eu já deixei bem explicadinho, não foi? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje de geografia. Lembrando a vocês sobre o aplicativo do Google Meet. Quem não tem ainda, baixem. Nós vamos ter uma aula interativa. Estou esperando vocês baixarem, me confirmarem lá no Zap. Tia Gleice, já baixei, tá certo? Pra gente ter uma aula com todo mundo junto. Eu não quero ter uma aula só com um aluno, com 2. Quero todo mundo. Tô com saudade de todo mundo, tá certo? Então, meus amores, baixem o aplicativo, mandem um ok pra mim, que vamos ter a nossa aula. Eu acredito que amanhã vamos fazer a nossa aula interativa na quinta e na sexta. Vamos lá? Então, vem comigo, baixa o aplicativo pra gente ter a nossa aula interativa. Um beijo pra vocês e até amanhã. Espero que tenham gostado. Lembrando, qualquer dúvida, pode falar comigo. No Zap, pode ligar, pode ser no Instagram, também no Instagram. Então, onde vocês me acharem, pode falar comigo, tá certo? Beijo!